Então, a nossa aula de osteologia é sobre as vértebras do tronco. Vamos falar então da coluna vertebral, que a função é proteger a medula espinhal e permitem movimentos. Vamos ter uma visão posterior e a coluna é composta por 33 vértebras, que são 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 lombares, 5 da região do sacro e 4 da região do cóccix. E para finalizarmos, vamos ver como é que fica então uma visão anterior da coluna vertebral no esqueleto. Vértebras cervicais, são o número de 7. As atípicas, temos o atlas, que é a vértebra C1, chamada de primeira vértebra cervical. Arco anterior, arco posterior, tubérculo anterior, tubérculo posterior, processo transverso, forame vertebral, onde passa a medula espinhal, forame transverso, passagem das artérias vertebrais, todas as vértebras têm, e a fóvea do dente. A segunda vértebra cervical, o áxis, que é a segunda vértebra, então C2. Temos o dente, que é um processo odontoide, que articula com o atlas, formando a articulação aclantoaxial. A face articular do dente, o processo espinhoso, o processo transverso, corpo vertebral e forame vertebral. Vértebras torácicas, são o número de 12. Podemos identificar o corpo, o processo espinhoso, o processo transverso, processo e face articular superior e inferior, pedículo e forame vertebral. E as vértebras lombares, que são o número de 5, elas têm todos os itens que nós falamos nas vértebras torácicas, com exceção que o corpo delas tem um tamanho maior. Vamos continuar falando então das vértebras do sacro e das coxígenes, que juntos lembram a forma de um triângulo. Vamos para uma visão então posterior para ver esse triângulo que elas estão unidas. Na visão anterior, nós temos superiormente a base do sacro, o processo articular superior e ainda temos na região anterior o promontório. Agora vamos para uma visão posterior. Tem a crista sacral mediana, que é o local onde ocorre a fusão dos processos espinhosos das vértebras, o canal sacral, os forames sacrais posteriores dorsais e anteriores, que são os pélvicos. Vamos ter que virar a peça. Agora vamos ver a visão posterior. Inferiormente temos o ápice do sacro, o hiato sacral, o cóccix, vamos ter que juntar a peça ali, o cóccix, o processo transverso do cóccix e o cono coxígeo. Esqueleto do tórax. Na visão anterior, temos as costelas e o osso externo. E na visão posterior, as costelas, os 12 pares, se articulam com as vértebras torácicas. Vamos ver o que temos então na visão anterior. As costelas, nós temos as costelas verdadeiras, que são o número de 7. Suas cartilagens costais se articulam diretamente com o osso externo. As costelas falsas, que são o número de 3.
Suas cartilagens se articulam nas costelas superiores. E as costelas flutuantes, que são em número de 2, não se articulam com o osso externo. Nas costelas podemos identificar a cabeça, o colo e o corpo. E no osso externo, nós vamos identificar o manúbrio, o corpo e o processo chifoide.